Olá, pessoal. Professor João aqui, tudo bem? Mais uma aula aqui que eu gostaria de deixar, um conteúdo adicional para os nossos alunos aqui, não só os alunos aqui que estão em recesso, mas também assim para todos que se interessam pelo tema, né? Eu queria deixar aqui essa aula gravada, trazendo aqui uma introdução, é um tema muito amplo, mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre a saúde mental e sobre a questão das emoções, né, na nossa vida profissional. Então, para começar aqui esse bate-papo, escreve aí no chat se você tem alguma dúvida, deixa no comentário aí o que você pensa sobre esse tema de saúde mental. Eu queria deixar 3 perguntas aqui iniciais para perguntar para vocês. Como você lida com as suas emoções no trabalho? Como você lida com as suas emoções? Como é que você cuida do seu emocional? Na sua vida profissional, no trabalho, as atividades que você realiza, ele te traz um senso de propósito? Como é importante, eu sempre falo isso, a gente pensar no nosso propósito de vida, na nossa missão pessoal, no sentido que a gente entende em relação àquilo que a gente faz. Uma pergunta seria, por que a gente faz aquilo que nós fazemos? Essa é uma pergunta interessante. E, pensando nesse ano que se passou e no que você espera para 2021, como você lidou com as suas emoções e como estão os seus sentimentos para 2022? Então, se você quiser, pause aqui esse vídeo, volta nessas perguntas que eu também vou deixar aqui nos comentários e o que você responderia para essas perguntas. E aí, para trazer aqui nesse primeiro vídeo sobre esse tema, o que é saúde mental? Um conceito que a gente encontra bem básico, assim, de pesquisa na internet, transtornos acumulados, intensificados, prejuízos intensos do comportamento a partir das emoções não cuidadas. A nossa saúde mental também está relacionada a estímulos internos ou externos. No workshop que nós tivemos sobre cultura de paz e comunicação não violenta, a CNV, foi trazido aí este conceito pela Andrea Nunes, que é uma das pessoas que trabalham nesse tema aqui conosco. Então, desde já eu deixo aí um abraço para a Andrea. E esse conceito que ela trouxe aqui no workshop que nós passamos, esses transtornos acumulados que podem ser intensificados, causando prejuízos intensos do comportamento a partir das nossas emoções não cuidadas. Então, é necessário a gente parar um pouquinho e olhar para as nossas emoções, para esses estímulos internos ou externos. Então, basicamente, se eu fosse dar uma dica aqui, nós precisamos aprender a respirar, a começarmos a pensar naquilo que nós estamos pensando. Em vídeos anteriores, falamos que nós temos uma área do nosso cérebro, uma região do nosso cérebro, que é o nosso sistema límbico, que é onde tem ali, que é responsável pelas nossas emoções, o nosso cérebro emocional. E a maioria das nossas decisões, elas são decisões emocionais. Então, quando a gente pensa sobre aquilo que nós estamos sentindo, estamos exercitando esse nosso cérebro responsável pelas nossas emoções. Então, mais uma pergunta de reflexão: como podemos cuidar das nossas emoções? E nesse final de ano, nesse recesso, qual a importância de termos uma pausa? E aí, dentro da CNV, dentro da Cultura de Paz, que é um programa que o Senac trabalha, a importância da pausa restauradora. E aí, uma reflexão que eu trago também: como podemos lidar com a ansiedade, com o medo? Como precisamos refletir, estudar mesmo sobre a nossa saúde mental. E aí, nós trazemos aqui um referencial teórico, que é o Paul Ekman, que foi um psicólogo de grande relevância, que trabalhou esse tema, trazendo aqui um pouquinho do Paul Ekman. O Paul Ekman, ele foi um psicólogo, ele nasceu na década de 30 nos Estados Unidos, em Washington, D.C., se formou em psicologia e concentrou seus estudos nas emoções e nas expressões faciais. Se você der um Google aí, você vai ver que, se você jogar Paul Ekman emoções, vai aparecer aí algumas imagens faciais. Ou seja, né, quando as pessoas têm determinadas emoções, elas manifestam expressões faciais. E esse autor, Paul Ekman, ele trabalhou mais de 38 livros, ele é um dos psicólogos mais reconhecidos do século XX. Mas voltando aqui, na nossa questão aqui, o Paul Ekman, ele constatou em suas pesquisas que a expressão facial, ela nos traz 6 emoções básicas, que eram as mesmas
a toda a espécie humana, independente da cultura. Então, o ser humano, ele expressa algumas emoções através de expressões faciais. Então, essas 6 emoções, anota aí essas 6 emoções de Paul Ekman, são elas alegria, tristeza, medo, surpresa, aversão e raiva. Alegria, tristeza, medo, surpresa, emoção e raiva. Cada uma dessas expressões, cada uma dessas emoções, elas demonstram algumas expressões. Se eu fosse exemplificar aqui para vocês, por exemplo, a raiva, né? A pessoa ela sente raiva porque ela sente um bloqueio, então ela costuma fechar a boca, deixar o olho bem vidrado, né? O medo, a pessoa ela tem medo, um dos motivos por uma questão de ameaça, e ela costuma regalar os olhos, né? No seu aspecto fisiológico. No caso da alegria, essa pessoa ela demonstra uma satisfação, aquele sentimento de estar no caminho certo, e ela sente essa questão da alegria, um sorriso no rosto, né, e tudo mais. E aí a gente vai passando por cada uma das emoções. Se você olhar nas imagens desses estudos de Paul Ekman, você vai ver que tem uma expressão facial relacionada àquela emoção. E pensando aqui nessa reflexão, né, sobre esse autor, a gente pode pensar que as emoções elas salvam nossas vidas. Então, as emoções salvam vidas, né? Uma boa emoção, ela te traz um bom sentimento, uma boa sensação. As emoções, elas motivam o nosso comportamento pessoal e profissional. As emoções são essenciais para formar relacionamentos. E as emoções, elas surgem em resposta à satisfação ou impedimento das nossas necessidades básicas. Quando a gente tem uma necessidade satisfeita, temos uma emoção. E quando temos uma necessidade impedida por algum motivo, isso provoca também uma emoção. Então, passando aqui rapidamente, bem resumidamente sobre as emoções, a alegria, ela aprofunda a conexão e ela incentiva a cooperação. A aversão, né, uma outra emoção, né, a aversão, é aquela vontade de livrar-se do que pode ser venenoso ou danoso, alguma coisa danosa, alguma coisa tóxica. Raiva, ela traz um sentimento de luta, aquela vontade de remover obstáculos, né? Então, a raiva, ela lida, temos um obstáculo. O desprezo, quando afirma uma superioridade, quando você está numa situação de superioridade, você sente uma surpresa. E a tristeza, ela traz uma necessidade de consolo, conexão e cuidado para com os outros. Então, eu vou deixar aqui a referência em relação a isso. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui gravado, introduzindo esse tema. Nós precisamos olhar para as nossas emoções na nossa vida profissional. Então, eu queria perguntar para você aquelas 3 perguntas iniciais, né? Após eu expor aqui esse conteúdo bem introdutório para vocês, como você lida com as emoções no trabalho? Escreve essas respostas no seu caderno, no seu bloco de notas. Como é que você lida com as emoções? Segundo, na sua vida profissional e no trabalho, as atividades que você realiza te traz uma boa emoção, um senso de propósito? Então, responda isso. E terceiro, faça um exercício de visualização e comece a pensar no seu 2022, quais emoções você gostaria de sentir, imaginando também as suas metas, os seus objetivos, eles sendo realizados. E comece a pensar, comece a identificar as emoções que você está sentindo e comece a cuidar dessas emoções. Você começará a treinar um pouco mais o seu autoconhecimento emocional e isso te ajudará a cuidar mais da sua saúde mental. Em outros vídeos, trarei outros temas relevantes aqui aos nossos estudos. Se você tem uma pergunta, uma curiosidade, um conteúdo que você quer que eu traga sobre saúde mental, escreva nos comentários, se inscreva no canal e se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe. Agradeço mais uma vez, sucesso, tudo de bom.